Mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal Na Cama. O vídeo de hoje sem camisa, porque tá um calor do cão aqui. Até deve estar um barulho no fundo por causa do ventilador, mas acho que não vai atrapalhar não. Bom, qual que é a parada? Vou aproveitar hoje, dia 24 de janeiro de 2018, dia do julgamento da segunda instância do ex-presidente Lularápio, Luladrão, etc e tal. Mas não é de política que eu vou falar, não exatamente. O que eu vou falar? Regras, galera, leis. E o que eu vou falar sobre regras e leis? Vamos voltar um pouquinho na história da humanidade antes. Antigamente, muito antigamente, nós seguimos as regras e as leis dos imperadores. Considerávamos os imperadores como os representantes divinos na Terra. Só que, lógico, o divino naquela época não era o divino igual é hoje, do cristianismo e tal. Existiam vários e vários tipos de deuses, dependendo da região, do país, etc. Aqui no Brasil talvez nem existisse seres humanos, ou talvez existisse só os índios na época, 5.000 anos atrás, mais ou menos. Porque não dá para precisar certo também a data, porque existia o calendário juliano antes do calendário gregoriano, que é o calendário que a gente segue hoje. E o nosso calendário de hoje, o gregoriano, está marcando 2018 anos após a morte de Cristo, mais ou menos, ou após o nascimento de Cristo, dependendo da forma como cada um interpreta. Mas antes desse calendário existir, em homenagem ao Papa, mostrando que o Papa Gregório passou a ter mais poder que o imperador, já que o calendário juliano era em homenagem ao imperador Júlio César, e ele encomendou que fosse feito tal calendário para ter onde marcar as vitórias de seu exército, né, as conquistas de terra do seu exército, do exército romano, que em seu auge conquistou toda a Europa e o norte da África que era antes pertencente aos egípcios, faraós egípcios e tal. E justamente nessa época eu estou falando dos faraós egípcios, não tinha calendário na época deles, ou pelo menos não conhecemos os calendários que existiam na época dos faraós e antes do mundo egípcio existir e sucumbir perante o exército romano. Então, assim, mais ou menos, pelos fósseis que são encontrados, pelos cálculos feitos, né, pelos paleontólogos, biólogos, cientistas, etc e tal, mais ou menos 5.000 anos atrás, seguimos as regras dos imperadores. O imperador falava, a gente obedecia. Quem desobedecesse o imperador era preso e até morto. Pouco tempo depois começou os monarcas, os reis. Tínhamos que obedecer os reis, que tinham, assim como os imperadores, também os conselheiros religiosos. Se falássemos algo contra os conselheiros religiosos da religião que eles tinham na época, ou contra o imperador ou contra o rei, era preso, era morto, etc e tal. Quando começou o calendário gregoriano, mais ou menos 2018 anos atrás, tudo que a igreja falava era lei. Tanto que a igreja pregava a terra plana, do Sol girar em torno da Terra, que só existia o planeta Terra, não existia outro planeta, entre outras coisas. Tanto que Galileu ou Copérnico, não lembro qual dos dois, chegou a ser preso e voltou atrás porque ele falava justamente o contrário, que a Terra girava em torno do Sol, que existe outro planeta, etc e tal. Foi preso pela igreja, acusado de heresia, que era moda na época, ser acusado de heresia por qualquer coisa que você falasse contra a igreja, fosse diferente do que os líderes pregassem, né? Era heresia e tal. Então, assim, seguimos imperadores, seguimos reis, os líderes religiosos, e depois instalou-se a democracia. O que é a nossa democracia hoje? Uma minoria da população, digamos 10% da população, são políticos. E nós seguimos as regras e leis que esses políticos criam. E nós sabemos muito bem qual é a índole desses políticos que criam essas regras e leis. E o que eles visam quando criam essas regras e leis, que é o benefício próprio e o benefício daqueles que são aliados deles, pelas ideologias dele, pela moral que eles têm, pelo jeito que eles interpretam as coisas, né? E nós sabemos como que os nossos políticos são. Véspera de eleição, eles vão em todas as igrejas, vão em todos os canteiros de obra, vão conversar com os empresários milionários, vão conversar com o povão pobre embaixo da ponte. A democracia da enganação. É essa democracia que nós vivemos na ditadura, porque você tem que seguir as regras e as leis criadas por pessoas que têm as índoles que os nossos políticos têm. E agora, um parênteses, eu diria.
antes de entrarmos nessa nossa democracia, entre aspas, que na verdade é uma ditadura disfarçada de democracia, o que acontecia? Há mais ou menos 100, 200 anos atrás, qual que era a regra, qual que era a lei? Era a regra, era normal, era comum você ter escravo. Você, se não tivesse escravo, você não era ninguém, não importava para a civilização, você era um bosta, você era um fora da lei. Se as mulheres não podiam votar, as mulheres não podiam trabalhar, as mulheres não tinham liberdade, e isso era tudo regra, era tudo lei, era tudo um cidadão de bem respeitava e seguia. E agora eu fico aí com a pergunta para vocês: que regras e que leis vocês seguem? Baseadas em quem? Quem criou? Quem inventou? E quem garante que são certas? As regras que eu sigo, que eu penso que são importantes e que são certas, mais ou menos os 10 mandamentos, e nem precisa seguir todos. Basta não prejudicar ninguém, não fazer nada de mal para ninguém. Não fazer aos outros aquilo que você não quer que os outros façam com você ou com as pessoas que você ama. E pronto. O planeta Terra é gigante, é grande pra caralho esse planeta. Tem vários e vários lugares do planeta que nenhum ser humano sequer chegou perto. Então tem de tudo para todo mundo nesse planeta, porque nem todo mundo quer a mesma coisa. Basta você perguntar pro seu ciclo de amizades, para pessoas que você ama, para que respondam com sinceridade o que elas querem da vida, o que elas gostam da vida. Você vai ver que nem todos querem as mesmas coisas. Pode perguntar em rede social, para deixar aberto aí para a galera responder. Nem todos querem as mesmas coisas. Muitos querem coisas parecidas, muitos querem coisas iguais, mas nem todos querem as mesmas coisas. E tem tudo que precisa nesse planeta. É só as pessoas se juntarem e criarem, e fazerem, e distribuírem. E assim sucessivamente, assim segue a vida em paz. Simples, não prejudicando ninguém, ninguém vai te prejudicar. Simples. Para aqueles que cometem algum crime que prejudique alguém, existem as leis, existem as regras, aí sim elas podem ser aplicadas para punir aqueles que cometem algum crime que prejudique alguém. Enquanto não cometem crime que não prejudique ninguém, pronto, de boa, paz, entenderam? Então pense, não, a pior coisa para os políticos é uma mente pensante, é uma mente que funciona. Aprenda a pensar por si próprio e não ficar seguindo regras de olhos vendados, certo? Paz para todos, fui.